que esperar dos alemães? Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson Visco, bem-vindo ao Audio Pirata. Eu vou falar um pouquinho sobre a série Dark. Eu não vou tentar explicar ela, tá cheio de programas por aí explicando os episódios, explicando a série. Vou apenas falar algumas coisas que eu acho sobre ela. Quem acompanha o canal, que não é muita gente, sabe que eu comentei já em um monte de vídeos que as séries europeias para mim são as melhores que tem, sem sombra de dúvida, ganhando uma distância enorme em relação às séries americanas que são bem mais badaladas. E Dark, desde que eu vi na primeira temporada a propaganda anunciando ela, só a imagem da primeira temporada eu já quando eu vi que seria uma série alemã, eu já pensei, bah, vem coisa boa por aí. Li um pouco da sinopse dela e confesso que ajudou. Talvez não tenha nada a ver, mas o fato de uma série alemã, eu não lembro de ter assistido alguma série alemã, deve ser algo bom. E a série simplesmente talvez seja a melhor série da Netflix. E Dark é aquela coisa, muita gente não entende, mas na real Dark eu acho que não é uma série, tu nem precisa realmente entender uma série, é aquela coisa, tu não entende, não precisa entender, o negócio é amar ela. A grande jogada da Dark, do meu ponto de vista, é uma série para fazer tu pensar na realidade, tu questionar algumas coisas, uma série tensa que te deixa compenetrado nela, assim, tu fica, eu percebi quando eu estava assistindo a segunda temporada, mais até do que a primeira, eu ficava assim, quando eu percebi, eu estava super concentrado naquela coisa, ela te absorve completamente, né? É uma série de fundos estritamente filosóficos, e talvez aí seja o grande gancho dela, para ver como a filosofia na real mexe com as pessoas e faz as pessoas pensarem, né? E eles usaram algo muito interessante que chama bastante atenção, curiosidade, que é esse lance da jogada do tempo, que parece ser o grande mestre, a grande linha da vida. Essa história de que a gente sempre tem esses questionamentos. Talvez se eu não tivesse feito tal coisa lá atrás, não teria acontecido tal coisa no presente ou no futuro, ou as ações no passado vão refletir no futuro. E essa ideia de realidades paralelas, de ter mundos paralelos, que é uma coisa complicada e uma coisa fascinante ao mesmo tempo, aquelas coisas de momentos que tu fica pensando de tal coisa que aconteceu lá atrás e aquela coisa se perde no tempo, ou talvez esteja lá em algum lugar, em uma outra dimensão. Tu voltar algumas cenas dark ali, principalmente aquelas cenas que os personagens conseguem voltar no tempo, nessa viagem ao tempo, digamos assim, e se vê em determinada época mais jovem, aquela emoção que tu sente de repente de ver uma cena ou com um amigo, ou com um filho, ou com alguém que tu goste, e tu tá ali como um espectador se vendo lá tal cena, tal acontecimento. Deve ser algo muito emocionante, ao mesmo tempo te leva a pensar, será que aquela cena, aquela tal coisa que eu vivenciei está acontecendo em algum lugar do tempo e espaço, ou ela ainda existe lá naquele momento, perdido lá, e, e as transformações que a gente sofre durante a vida, tuas evoluções, tu acaba não sendo a mesma pessoa. Aquela velha história, eu queria ser
ter meus 20 anos, mas com a cabeça que eu tenho agora. Mas na verdade tu não vai ter a cabeça que tu tem em determinado tempo, quando tu atingir tal idade, certa idade, porque são momentos da tua vida que passam, parece que são vidas separadas, estágios da tua vida, e tu tá lá, aquilo, o que aconteceu em tal tempo, como tu pensou, que tu vivenciou, e até mesmo tuas ações também, aos poucos, tijolinho por tijolinho, foram te construindo, e mais tarde tu tem uma visão melhor das coisas, das burradas e acertos que tu fizeram, geralmente muito mais burradas, né? Mas e acaba sendo tudo um processo que faz tu crescer, esperamos assim, né, que tu acabe crescendo, amadurecendo e vendo as coisas com mais clareza, ou não, mas que tem como personagem Jonas, na série, tem ele jovem, ele criança e ele mais velho, quando ele encontra o eu dele mais velho, né? E tu pensando se tu vai voltar, se tu voltasse ao tempo, se tu fizesse tal ação lá, como não aconteceria tal coisa no futuro. E ao mesmo tempo aquela coisa já aconteceu, então a tua ação lá meio que fica meio perdida e, e algo parecido com o destino, que não importasse o que tu fizesse, tu acabaria fazendo tal coisa que acabasse resultando na mesma coisa, que parecendo que estava pré-escrito as coisas. E essa série gira, a trama parece simples, assim, se tu fosse simplesmente ler uma, gira em torno do desaparecimento de duas crianças numa cidadezinha alemã. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Micke? Micke! In der Zukunft? In der Vergangenheit? Oder ist alles in einer Ela some sem deixar rastro, e a partir daí tem todo esse desenvolvimento que ligando a fatores filosóficos, buracos no tempo, realidades paralelas, filosofia, Einstein, teoria da partícula de Deus, todas essas coisas todas. E fundamentalmente ela faz tu pensar, uma série que faz tu pensar muito nessa questão de que talvez o grande mestre da vida seja o tempo, o Deus da vida, ou se essa partícula de Deus, tudo questões filosóficas. E tem alguns detalhes ali que eu percebi na série, ligação que ao menos eu fiz com o lance da usina nuclear, que desenrola lá alguns acontecimentos que vão refletir na série. Acontece a coisa lá em 1886, que é o ano que deu o acidente de Chernobyl, que como agora, que é um assunto que eu gosto bastante, eu vi alguns documentários e alguns filmes, até vi um filme de ficção científica, bem tipo filme B assim, mas que eu gostei pra caramba, sobre Chernobyl, aquela cidade fantasma praticamente que virou agora. Então esse acidente que acontece lá em 1986 bate, eu acho que foi algo proposital foi o ano que aconteceu, que tem ligação com o acidente em Chernobyl. Meu russo não é lá grandes coisas, e talvez essa ligação eles tenham feito propositalmente. E toda a fotografia de Dark é uma coisa maravilhosa também, é uma coisa pesada, densa, assim, um tempo meio chuvoso, meio úmido. E outro detalhe que eu já percebi em outras
séries europeias, eu já comentei em alguns vídeos passados, eu acho que eu comento quase em todos, que eles usam muito essa coisa de focar os bosques, né, da cidade, geralmente cidades pequenas, as florestas, planos visto de cima, assim, viajando, sobre que acaba te mergulhando na coisa ambientando. E aquele clima meio de chuva, chuvoso, assim, te dá uma sensação mais intimista, mais pesados, assim. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Keine Spur, nichts. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Aquelas cores muito fortes, a capa de chuva que o personagem usa bastante, um amarelo assim que contrasta bastante naquele verde músico, quase um verde forte, com o cinza do céu, assim. Então é todo um clima, assim, uma trilha musical muito boa também, é tudo escolhido a dedo, assim, os atores muito bons. Inclusive tem o ator que depois eu fiquei sabendo, percebi, o Oliver Masucci. Masucci, algo assim. É um ator que fez um filme que eu assisti, um filme alemão também, que é Ele Está de Volta. Que é uma paródia, como se Hitler voltasse nos dias de hoje, mas é uma comédia, um filme muito bom, engraçado e também que te faz refletir, já fugindo do tema da série Dark, mas quem puder assistir, assiste, tem na Netflix, assistindo na Netflix, Ele Está de Volta, é com o ator Oliver Masucci, que é o personagem do Dark, pai de um dos garotos ali. Tem um papel bem relevante na primeira temporada. E eu fiquei sabendo depois que é o ator que faz essa comédia. Ele está de volta, com a comédia sobre a volta de Adolf Hitler. Então Dark pra mim talvez seja a melhor série da Netflix, sabe, nessa questão assim. Mas é uma série essencialmente isso, para fazer tu pensar, tu refletir certas coisas, na verdade muitas coisas, né, sobre a vida, sobre essas coisas da atuação, talvez tudo está interligado, se tem realidades paralelas, se a gente fez no passado, se nós pudéssemos trocar alguma coisa, se isso refletiria no futuro, ou não adianta um destino por mais que a gente fizesse o que é para acontecer, aconteceria, e nós temos certos estágios para passar, de crescimento espiritual e sei lá o que for, e nós não vamos conseguir pensar, infelizmente parece a ironia do destino, parece isso, quando tu tem uma visão melhor de mundo, uma compreensão melhor das coisas, é justamente quando tu chega na velhice, no fim do teu ciclo, no fim da vida, que é quando tu tem uma visão mais centrada das coisas, dos acontecimentos, de como é a vida. Parece que também uma certa ironia nisso tudo. E o trabalho visual dessa série, maravilhoso, tudo. Vai ter a terceira temporada, que eu já estou ansioso para assistir, que pena que demora tanto, é um ano de espera praticamente, né? Eu até assisti a primeira temporada, eu já queria assistir a segunda, e depois quando vai voltar, pensei, vai ter um ano de espera ainda. Mas finalmente chegou, até aí a segunda temporada, passou, aí... Olha só, a linha do tempo, né? Isso aí aconteceu numa outra realidade, celular que eu gravo, e acontecendo essas coisas todas, e chegou a segunda temporada finalmente, agora vamos aguardar a terceira, e só pelo fato dessa série fazer a gente pensar, refletir um pouco mais, ela já valeu, não precisa ter um entendimento completo das coisas, até porque
não tem como tu entender realmente essas coisas, muitas teorias e muita filosofia, na verdade eles pegam ganchos em várias linhas de pensamento filosóficos, sabe, com coisas interessantes, desde Einstein, Nietzsche, todos os alemães, né, esses caras fodão que pensam além e que a linha de raciocínio superam a nossa pobre filosofia, né? O interessante é que algumas coisas estão sendo provadas, talvez no futuro vão ser mais provadas, confirmadas, né? Talvez realmente a gente tenha realidade paralelas. Tem um gancho na terceira, na segunda que termina, que quando termina, que parece que talvez já vão ligar até com quando a garota fala, talvez eu não seja desse mundo, talvez tenha já ligação com outros mundos, né? Então a coisa parece que vão inserindo coisas mais curiosas, ainda mais instigantes e meio que para deixar estourar a cabeça mesmo, né? Por isso que filosofia é tão interessante, tão legal, quanto mais tu sabe ou tu fica curioso, ela mexe contigo, mais tu quer se aprofundar nela e estudar ela e querer saber o porquê das coisas. Mas e tem algumas coisas interessantes. Outra coisa que eu pensei, ele tem o ciclo dos 33 anos ali. Talvez seja uma bobagem completamente, e talvez seja pensado, mas eu não vi comentários sobre isso. Esse ciclo de 33 anos, um 33, também pode ser ligado ao 33, a idade de Cristo, né? Quem sabe, se quiser botar esse, ou talvez não, mas eu me veio a cabeça, 33, a idade de Cristo, e o ciclo que acontece da volta ao tempo, que eles podem voltar 33 anos, ou para trás ou para frente, é a idade de Cristo, né? Então tem essas coisinhas pequenas assim que talvez tenha algumas ligações e essa grande busca da humanidade que também tem ainda, que a gente tem, que conseguir viajar no tempo, a máquina do tempo, que não é algo na ficção novo, né? Inclusive a máquina ali é uma máquina bem, parece aquele filme de ficção científica dos anos, sei lá, sabe, bem rústica, assim, aquilo, conseguir transformar as partículas, abrir uma fenda no tempo, conseguir viajar, mas quem sabe um dia chega esse tempo. Isso, nas viagens interplanetárias, uma das das possibilidades que é tentado, e provavelmente estudo sobre isso, é de conseguir viajar, entrar nessas brechas, essas fendas do tempo, digamos assim, de transportar milhares de anos na frente, sem sentir, sem ser a nossa realidade de tempo aqui, de anos e horas e coisa e tal. Então é uma série complexa, mas é uma série maravilhosa, a melhor série da Netflix. E é uma série essencialmente filosófica, não poderíamos esperar outra coisa vindo dos alemães, né? Que faz a gente pensar bastante, e eu fico contente até que ela esteja sendo bastante comentada, principalmente a segunda temporada, parece que o pessoal descobriu, ou muitas pessoas descobriram agora, porque não é meio padrão assim das séries mais comentadas. Infelizmente vai ter só 3 temporadas, vai acabar na terceira, até onde eu sei. Espero que venha outras, assim. Tem uma série finlandesa que o visual dela me lembrou bastante. Eu até tava pra fazer um vídeo The Rain, só que é finlandesa, mas ela tem um visual que lembra muito o visual de Dark, assim. E a primeira temporada, a The Rain, tem 2 temporadas, assisti já todas faz algum tempo. Também tem todo um lance de chuva, assim, que lembra bastante. E a segunda temporada dela tem uma coisa mais apocalipse, assim, que também lembra a parte apocalíptica de Dark.
Eu não sei qual foi feita a primeira, mas parece... São muito parecidas, apesar que eu já acho as séries europeias muito parecidas assim, em questão visual. Então tá, quem não assistiu, assista. Quem assistiu, se não um vídeo para tentar explicar, porque eu também não saberia explicar essas teorias todas de tempo, espaço, de linha do tempo, de buracos no tempo, de realidade paralela que Dark utiliza. Mas arrisca aí quem quiser assistir, não assistiu ainda. Falou então, quem não se inscreveu, que às vezes a pessoa cai no vídeo aí por acaso, e a maioria cai por acaso e assiste um pouco e não assiste até o fim, ou sei lá, mas se inscreve aí no canal então para dar uma força e seja mais um marujo. E vamos esperar a terceira temporada de Dark. Falou então, até mais.